Já vamos começar. Pronto, pessoal. Então, a partir de agora, a aula está sendo gravada, tá? Hoje é dia 13, né? 13 de setembro de 2021, segunda-feira à noite, né? Nós estamos aí numa segunda-feira à noite, ok? Aula de álgebra linear e geometria analítica, né? Então, nós estávamos falando na aula da semana passada, apesar de ter tido aí um feriado na terça, né? Nós tivemos aula sim, né? Nós tivemos aula aí na semana passada, segunda-feira, e nós trabalhamos o capítulo 3 do material aí de apoio, tá? Aquela aula 3, né? PDF, né? Um capítulo do livro do Paulo Winterly, ok? Hoje nós vamos dar prosseguimento, né? Minha ideia é terminar de passar o capítulo, né? E também fazer alguns exercícios, tá? Bem tranquilo, a gente está numa crescente aí, tá tudo certinho, né? Então vamos lá, pessoal. Para a nossa aula de hoje eu vou usar a lousa, né? A lousa virtual novamente. Eu vou colocar aqui a lousa na tela, né? Deixa eu só acertar aqui o material bonitinho, né? Ok. Deixa eu só acertar aí, para que a gente possa dar continuidade aí. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só puxar aqui na tela. Beleza. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Tá? Isso é bom que o pessoal vai entrando também. Muita gente que vai acessar nossa aula. Só enquadrar aqui, para admitir mais alguém que está entrando. Pronto, vou colocar a luz aí. Pronto, pessoal. Então, tá aí a nossa lousa virtual, né? Vamos trabalhar a ideia. Bom, semana passada, o capítulo 3 fala de produto escalar, né? Deixa eu só retomar a nossa aula para a gente continuar, né? Então, a ideia é o produto escalar. Então, tá aqui. Essa é a nossa ideia. Deixa eu só dar um zoom para ficar um pouquinho maior, né? E o produto escalar, pessoal, que envolve dois vetores, nós vimos na aula passada que se houverem dois vetores quaisquer, né? Por exemplo, se tiver um vetor U de coordenadas x inicial, y inicial e z inicial, né? Um vetor, por exemplo, de 3 coordenadas, e houver um segundo vetor x1, né? y1 e z1, ou seja, um segundo vetor aí, esse índice 0 e 1 aí é para justamente mostrar para vocês que são coordenadas distintas, né? Então, nós temos o produto escalar calculado por coordenadas por essa notação aqui, né? E o cálculo é bem tranquilo. Você vai pegar a coordenada x vezes coordenada x, né? Mais coordenada y vezes coordenada y, mais coordenada z vezes coordenada z, ok? Então tá aí, nós vimos isso daí, né? Isso aqui é uma fórmula para calcular produto escalar, foi o que nós vimos na aula anterior, né? É uma maneira de chegar no produto escalar. O que mais que nós vimos? Nós vimos também que o produto escalar, né? Se eu tiver um produto escalar, né? O escalar V, nós vamos ter um resultado para ele, né? Vamos ter lá um resultado para ele, um resultado, vamos colocar assim, um número, né? Um produto escalar. E o produto escalar, a gente tem como definir como sendo também, deixa eu até colocar aqui antes, né? Como uma outra maneira de calcular, né? A ideia do produto escalar, o resultado numérico dá o mesmo, geometricamente,
Se eu pegar o comprimento do primeiro vetor e multiplicar aí pelo comprimento do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo θ, né? Que envolve aí os dois vetores. Então, eu posso calcular tanto por coordenadas, quando eu tenho as coordenadas, vai me dar um valor K qualquer, né? Então, a gente vai ter lá um resultado lá qualquer, fazendo por coordenadas, né? Um número constante, que é um número real, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Ou, geometricamente, eu posso pensar em calcular ele. Se eu não tiver as coordenadas do vetor, eu posso pensar um produto entre os módulos, né? Entre os comprimentos. Se eu pegar o comprimento de um vetor e multiplicar pelo comprimento do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, o resultado numérico é o mesmo do produto escalar, né? Isso aqui ajuda, porque tem consequência, né? Então, umas consequências que nós vimos. Quais são as consequências vistas? Ora, a gente viu lá que se esse resultado do escalar for um valor, digamos assim, maior do que zero, né? Maior do que zero, ou seja, positivo, nós temos que o ângulo θ é um ângulo maior, né? Ou igual a zero, né? Esse ângulo θ, né? E esse ângulo θ, deixa eu só acertar aqui, ele tem que ser menor do que 90, tá? Então, se der positivo para o escalar, quer dizer que ele é um ângulo maior que zero e menor que 90 graus, tá? Consequência, né? Se o produto escalar entre U e V der um número negativo, né? É um valor negativo, deixa eu só admitir alguns alunos, pronto. Se der um valor negativo, ou seja, menor do que zero, nós vamos ter que esse ângulo será maior do que 90 graus, né, esse ângulo θ, e menor ou igual a 180 graus. Né? Aí. Então, se ele for um valor negativo no produto escalar. E a outra possibilidade, né, seria num produto escalar igual a zero, né? Ou seja, desce zero. Se ele der zero, isso implica que esse ângulo de 90 graus, ele é um ângulo, esse θ, né? Ele é igual a 90 graus. Tá? Então, são as possibilidades aí em torno do resultado aí do produto escalar, tá? Se o escalar der aí esses valores aí, né? Positivo, ele é um valor maior que zero e menor que 90 graus, né? Se ele der um valor negativo, quer dizer que ele é um ângulo superior a 90 graus, né? Ou máximo igual a 180. E se for zero, 90 graus. Isso a gente viu. Vimos algumas propriedades, né? E dentro dessas propriedades, uma das propriedades que eu vou até frisar aqui, né? Dentro daquelas que eu falei, que vão ajudar no cálculo, é essa daqui, ó. Se você tiver, por exemplo, né? Deixa eu só colocar aqui. Um vetor, né? Um vetor. E esse vetor, você fizer o produto escalar com ele mesmo, né? O resultado disso é igual ao módulo desse vetor U elevado ao quadrado, tá? Só uma observação. Ajuda na hora de fazer cálculo, tá, pessoal? Então, assim, digamos que você tenha que fazer o produto escalar de um vetor por ele mesmo, você vai ter o resultado numérico, vai dar um valor numérico. Esse valor ele é equivalente a pegar o comprimento desse vetor U e elevar ao quadrado. Então, isso aqui tem o mesmo significado matemático, tá? Então, tá tranquilo, pessoal. Só estou fazendo uma revisão aí da aula passada, tá? A aula da segunda-feira passada, eu comecei o capítulo 3, produto escalar. Então, eu estou só revisionando o que foi falado, né? Então, a gente está passando as fórmulas de novo. Tem lá gravado nas aulas da semana passada, ok?
Então, isso aqui é válido também, ajuda, né? E uma outra coisa que nós vimos foi um desdobramento dessa forma, né? Ou seja, se eu tiver o produto escalar entre dois vetores, isso aqui é igual ao comprimento do vetor U, vezes o comprimento do vetor V, né? Vezes o cosseno do ângulo entre os dois, né? A medida do cosseno. Isso aqui ajuda em quê? Isso aqui ajuda, pessoal, a descobrir a medida do ângulo θ, né? Dá para descobrir a medida do ângulo θ. Então, você consegue, por exemplo, calcular o cosseno desse valor. Como é que é o cosseno desse valor? Ora, o cosseno desse valor, do ângulo, né? Você consegue uma fórmula que dá para calcular o cosseno do ângulo, não é o ângulo, né? Onde você vai ter o produto escalar entre U e V, né? Dividido pelo módulo entre os dois, né? Entre os módulos entre os dois. Ok? Aqui, né? Então, essa fórmula aqui, ela vai ajudar a calcular o ângulo desse ângulo θ aqui. É o ângulo desse ângulo θ. É claro que para calcular o ângulo θ, né? O ângulo θ, a gente tem que calcular, na verdade, o arco, né? O arco cosseno, né? A gente tem que calcular o arco cosseno do ângulo, né? Então, tá aí, da medida. Então, dessa fórmula aqui, eu consigo calcular o cosseno do ângulo, tendo aí os dois vetores, né? E tendo o valor do cosseno, eu consigo chegar no ângulo calculando o arco dessa medida do cosseno, né? Então, a medida do cosseno a gente consegue calcular pelo arco cosseno, né? Mas isso também falei na aula passada, tem lá gravado bonitinho, né? E está lá colocado lá para vocês, por exemplo, tentarem aí chegar aí aos resultados, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar agora e vamos calcular agora algumas coisas que são pedidas, né? Então, vamos... Deixa eu só aproveitar aqui e dar continuidade. Tem uma parte que é uma parte geométrica, mas eu vou falar dela no momento mais oportuno, né? Eu vou aproveitar agora e vou falar sobre ângulos diretores, tá, pessoal? Ângulos diretores. Então, vamos falar do que é um ângulo diretor. Para falar de ângulo diretor, eu vou, inicialmente, falar no plano, depois eu mostro no espacial. Porque é mais fácil falar de ângulo diretor no plano primeiro, para entender bem a ideia. E aí depois eu vou jogar no espaço, porque os exemplos espaciais que são mais interessantes, né? Então a gente vai falar sobre... Isso aqui já é assunto novo, tá? Novo assim, está no capítulo 3, mas eu não falei na semana passada. Então, ângulos diretores. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque na física, por exemplo, lá em fenômeno dos transportes, resistência dos materiais, muitas das deduções para o cálculo caem lá em vetores, né? E aí você tem que calcular ângulos diretores. Então, é interessante a gente entender, tá? Bom, vamos pensar assim. Eu vou jogar aqui no plano cartesiano. Primeiro eu vou colocar no plano, tá? Depois eu faço no espaço. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro aqui no plano. Então, vou desenhar um plano cartesiano, né? Aqui, esse cara aqui é um eixo do X. E esse sujeito aqui é o meu eixo do Y. Tinha alguma coisa que estava amarrando aí o meu equipamento, aí, que esse aplicativo ficava travando, né? Ia colocar a régua, não caminhava a régua. Agora melhorou. Eu desinstalei, instalei de novo. Está fluindo melhor, né? Melhor assim. Está aqui, né? Está aqui o plano cartesiano. Deixa eu jogar agora um vetor qualquer aqui, né?
Isso é um vetor de duas coordenadas, tá, pessoal? Um vetor de duas coordenadas. Então, vamos colocar aqui um vetor qualquer, um vetor V, tá? Vamos chamar de vetor V. Esse cara aqui é um vetor que eu chamo de vetor V. Ok? Então, tá aí o vetor V, né? O que é que eu chamo de ângulos diretores, né? Na verdade, o ângulo diretor, pessoal, nós aprendemos anteriormente o ângulo entre dois vetores. O ângulo diretor é o ângulo que um vetor apenas forma com os eixos, né? Então, por exemplo, aqui, você tem um ângulo aqui embaixo, né? Alfa. Então, vamos colocar assim. E aqui em cima, você tem um outro eixo, você tem um ângulo que você chama de beta. Então, no plano, a figura no plano, né? No plano. Então, você tem lá um vetor V, no plano, de coordenadas x e y. Então, está aqui, né? De coordenadas x e y. Como é que você calcula o que são ângulos diretores? Os ângulos diretores são os ângulos que são referência com os eixos. Quando a gente fala de ângulo entre dois vetores, a gente está falando de o ângulo quando os dois vetores são dois vetores distintos, né? Quando você coloca origem com origem, você tem lá um vértice e tem um ângulo. No caso aqui de ângulo diretor, é apenas um vetor. Então, você tem lá o vetor V. Se for no plano, existem aí dois ângulos diretores para o vetor V, né? Um ângulo que a gente chama de alfa, que é o ângulo que ele forma com o eixo do x, né? E um ângulo que eu chamo de beta, né? Que é o que ele forma com o eixo do y. Então, aí eu tenho os ângulos diretores, ok? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar a ideia aí, como é que funciona. Se eu for calcular aqui os ângulos diretores alfa e beta, serão os ângulos referente a alfa e a beta. Então, eu vou ter primeiro, né, o cosseno do ângulo alfa. E como é que é o cosseno desse ângulo alfa? Seria a ideia da coordenada x, né? Ou seja, ele tem aqui uma coordenada x, né? Vamos chamar assim de x0 e y0, né? Só para diferenciar. Então, você terá uma coordenada x, né? Dividido por quem? Pelo comprimento do vetor V, que é o vetor que você está calculando. Então, eu vou ter a medida do ângulo alfa. Para eu conseguir a medida do ângulo alfa, basta apenas pegar a coordenada x, né? Coordenada x0, né? x0 do vetor, e dividir pelo comprimento. E a mesma coisa para o ângulo beta, que é o ângulo com o eixo do y. O beta será o cosseno de beta igual a quem? A y0 sobre o vetor v, né? Então, está aqui, ó, será essa coordenada y, ok? Aqui, ó. Será essa coordenada y dividido pelo comprimento desse vetor v. Isso aqui é interessante também, que vocês vão usar em decomposição, né? Decomposição de forças, por exemplo, na física, você utiliza essas duas fórmulas aqui para fazer a decomposição dos ângulos vetoriais, né? Você vai ter um ângulo aqui com o eixo do x e um ângulo com o eixo do y. Então, você chega nos valores usando esse conceito aqui, né? Ou seja, você vai pegar a coordenada x e vai dividir pelo comprimento desse segmento de reta, né? Fórmula alfa e fórmula... na verdade, é o ângulo alfa. Quem é o ângulo alfa? É o ângulo formado entre o vetor V que você tem, né, com o eixo do x. Então, esse é o ângulo alfa. Como é que você chega no resultado do ângulo? Você pega a coordenada x do vetor dado e divide pelo comprimento do vetor V, né?
E a mesma coisa com o beta. Quem é beta? É o ângulo que é formado entre o vetor que você tem e o eixo do y. E aí você faz, para o beta, a coordenada y dividido por v. Né? E por que isso funciona, pessoal? Porque isso aqui parte do princípio da fórmula do cálculo entre dois vetores. Né? Por exemplo, se você vai calcular o ângulo alfa, o que você tem aqui é o vetor v mais esse eixo aqui, né? Ó, vou até colocar uma régua aqui e vou mostrar para vocês como é que nós chegamos naquela fórmula. Ó, como é que eu chego na fórmula para calcular o ângulo alfa, por exemplo? Por que é a coordenada x dividida pelo módulo? Porque a ideia, pessoal, vem daqui, ó. Se eu não tenho um segundo vetor, mostrando o segundo vetor, eu tenho aqui de forma implícita o segundo vetor, ou seja, deixa eu fazer mais grosso aqui para poder destacar melhor. Ó, o eixo do x está aqui, né? Aqui o eixo do x. Esse é o eixo do x. Se eu for pensar em coordenadas para esse eixo do x, eu posso pensar que aqui tem um vetor, né? Eu posso pensar que aqui tem um vetor. Vamos chamar esse vetor de vetor V1. O que acontece com esse vetor V1? Né? Vamos pensar assim que esse cara aqui é um segundo vetor. Ou vou chamar ele de vetor U mesmo. Ó. Esse que está em cima do eixo do x. O ângulo alfa, na verdade, é um ângulo entre o vetor que você tem e esse vetor que está em cima do eixo do x. Mas o vetor em cima do eixo do x, que é o vetor U, ele tem quais coordenadas? Ele tem uma coordenada válida chamada x0, x inicial, e a coordenada do y é 0, né? Correto? É 0. Percebam que é 0. Por que é 0? Porque dá exatamente nesse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, a altura é 0. Então, é a coordenada x válida, né? Tem um valor aqui, e a coordenada y que é 0. Então, está aqui. Ora, na hora que você for aplicar aqui o cálculo para calcular o ângulo entre esse vetor v e esse vetor u, a única parte do vetor, a única coordenada do vetor que é válida é x, né? Porque se você for calcular com esse 0 aqui, ele não vai mudar em nada. Na verdade, ele é um elemento neutro, né? Então, sobra só a coordenada x dividida pelo módulo, né? Lembra que quando a gente vai fazer a fórmula do ângulo, seria o produto escalar entre esse vetor v e esse outro vetor u aqui. Na hora que eu fizer o escalar desse v por esse u, o que vai sobrar é só o x0. Não sobra outra coordenada. Então, pessoal, é por isso que na fórmula só cai só tem a coordenada x para o ângulo alfa. E a mesma coisa para o y, né? Por que aqui não tem x aqui no cosseno de b? Porque se eu puxar um vetor aqui na vertical, a coordenada x dele é 0, só tem coordenada y. Então, a gente só utiliza y, ok? Mas isso daqui é dedução apenas, né? Então, fica aí imposto, né? Que é assim que funciona. Tá lá, ó. Deixa eu até tirar esse vetor para não atrapalhar, ó. Na prática, o que é um ângulo diretor? É um ângulo entre um vetor e os eixos. No plano, você tem dois eixos, então você tem dois ângulos diretores. Você tem alfa e você tem beta. Como é que você calcula o ângulo alfa? É só pegar a coordenada x do vetor dado, que é o vetor v, né, e dividir pelo módulo dele. Como é que eu consigo calcular o ângulo beta? É a mesma ideia. Você pega a coordenada y do vetor dado e divide pelo módulo deste vetor. E aí você tem aqui dois ângulos diretores para o vetor no plano. Ok? Essa é a ideia para o plano, né? No plano. Funciona de forma análoga, né? De forma parecida para o espaço, pessoal. Deixa eu colocar o espacial aqui, e aí quem ficar com dúvida vai conseguir sanar agora no exemplo espacial. Ó. O que acontece no espaço? Vamos lá. Então, no espaço, a gente vai ter lá os eixos, né, no espaço. Então, vamos colocar aqui, ó, eixo do x. Depois você vai ter um eixo aqui, que é o eixo do y.
Tá ok. Eu coloco sim. Deixa eu só colocar minha régua aqui, só fazer o Z, aí eu coloco, tá? Ó, e aqui eu tenho o eixo do Z, né? Fecha aqui, ok? Pronto, tem o eixo do Z. Né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho para você fazer isso, aí a gente volta aqui. Ó. Pronto, tá aí. Tá? Conseguiu aí dar um print na tela aí? Pronto, né? Então vamos lá, na sequência então. Isso aqui é um espaço cartesiano, né? Você vai ter lá X, aqui você tem o Y, e aqui você tem o eixo do Z. É tridimensional, né? Digamos que você tem um vetor, né? Vamos pegar um vetor qualquer aqui. Né? Aqui tá bom. E eu tenho um vetor aqui esticadinho aqui, ó. Um vetorzinho aqui. Deixa eu pegar a régua aqui. Então, esse vetor V, vamos chamar de V, né? Aqui, esse cara aqui é um vetor V, né? O que esse vetor V tem? Ele é no espaço, né? Então, vamos lá. No espaço, em R3, né? No espaço. No espaço, pessoal, o vetor V, ele vai ter 3 coordenadas. Uma coordenada X, uma coordenada Y e uma coordenada Z, ok? Eu quero os ângulos diretores desse vetor V, né? Então, eu quero os ângulos diretores do vetor V. Bom, os ângulos diretores para esse vetor V, eu vou ter, na verdade, 3 agora, né? Eu vou ter um ângulo primeiro que ele forma com o eixo do X, ó. É um vetor só, então ele tem um ângulo aqui, opa, deixa eu tirar um pouquinho, está muito grossa essa linha, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele tem um ângulo referente ao eixo do X, ó. Esse é o ângulo de abertura com o eixo do X, que a gente chama de alfa, tá? E para esse ângulo com o eixo do X, a gente tem como calcular. A gente calcula assim, ó, cosseno desse ângulo alfa, que é o ângulo que ele tem referente ao eixo do X, ele vai ser igual a coordenada X dividido pelo módulo do vetor, parecido lá com o plano, né? Tem mais algum ângulo? Tem um segundo ângulo, que é, por exemplo, o ângulo que ele forma com o eixo do Y. Com o eixo do Y, ele tem um segundo ângulo, né? Ele tem lá um segundo ângulo. E esse ângulo com o eixo do Y a gente chama de beta. Né? É o ângulo beta. E o ângulo beta, como é que a gente chega no ângulo beta? Através do cosseno de beta igual a coordenada Y dividida pelo módulo do vetor V. Então tá aí, eu consigo o ângulo diretor através dessa fórmula aí. Ok? Então tá lá. E ele possui também um terceiro, né? um terceiro ângulo, que é o ângulo com o eixo do Z. Né? Com o eixo do Z. Então tem esse ângulo aqui que eu posso chamar, por exemplo, de sigma. Né? É uma letra grega, vamos chamar de sigma. Aqui. É um ângulo que ele forma com o eixo do Z, com o eixo vertical. E esse ângulo sigma, né? A gente pode colocar ele como sendo, por exemplo, cosseno do ângulo, né, sigma, é igual a quanto? A coordenada Z dividido pelo módulo do vetor V. Então tá aí, pessoal. Na verdade, eu tenho para o espaço 3 ângulos diretores, 3 ângulos, né? Eu tenho um ângulo alfa, que é com o eixo do X, um ângulo beta, que é com o eixo do Y, e um ângulo sigma, que é com o eixo do Z. Então, no espaço, são 3 ângulos distintos. Então, o que é um ângulo diretor?
é um ângulo que ele tem em relação aos eixos. Ok? Pegaram a ideia, pessoal? Então, nós temos aí agora os três... ele tem aí os três vetores, tá? Tem os três ângulos, desculpe, né? Tem os três ângulos, que são, na verdade, tirados aí justamente da fórmula geral, né? A fórmula geral, ó, nós temos assim, ó, que cosseno, né? Vamos pegar assim, o cosseno, deixa eu colocar como seno, cosseno não, na verdade eu vou até trabalhar uma outra ideia. Se eu igualar tudo a 1, né? Se eu pegar, por exemplo, eu pegar e chamar de 1, né? Ó. Ah, ficou preta a tela? Voltou ou não voltou, né? Às vezes acontece, o aplicativo dá alguns erros de vez em quando, né? De vez em quando eles aparecem. Então, eu tenho as três formas. Daqui a gente tem uma propriedade, pessoal, uma decorrência, ó, decorre, vou colocar assim, ó, decorre, dois pontos, que eu posso calcular o cosseno ao quadrado do ângulo alfa, mais o cosseno ao quadrado do ângulo beta, mais o cosseno ao quadrado do ângulo sigma, e o resultado dos três vai dar 1. Está aqui. Né? Vem da decorrência do triângulo, né? Da ideia dos vértices do triângulo, por exemplo. Né? Então, se eu tiver o ângulo, por exemplo, o ângulo interno aí dos triângulos, 180 graus, né? 180 graus, que é a medida da soma dos três ângulos internos, né? Se eu for pegar a medida do cosseno desses 180 graus, eu vou ver que dá menos 1, né? Então, se eu pegar os ângulos internos de um triângulo, eu sei que dá menos 1. Mas como é em módulo, né, a gente está falando de medida, a gente considera que é 1 absoluto. Então, é 1 absoluto, né? Então, se eu pegar o quadrado de cada um dos valores dos cossenos dos ângulos, né, dos três ângulos, e somar, o resultado vai dar 1, sempre, tá, pessoal? Então, vale essas fórmulas que eu coloquei. Então, você tem como calcular aí o ângulo diretor, né, o ângulo do vetor em relação aos três eixos, né, cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de sigma, usando essas formas. E também tem algumas decorrências geométricas que me garantem que se eu somar esses três, a medida do cosseno desses três ângulos aqui, vai dar 1 no resultado, ok? Então, é garantido que irá dar 1 por decorrência geométrica, beleza? Vamos fazer alguns exemplos, e aí vamos mostrar como é que funciona, beleza? Deixa eu colocar um primeiro exemplo, mais tranquilo, né? Sempre a gente começa com o mais tranquilinho. Vamos mostrar como é que é, né? Ok. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, e vamos... Está aqui, calcular os ângulos diretores desse vetor aqui de 3 coordenadas, né? Então, tá aí, calcular os ângulos diretores. Como é que vai funcionar, pessoal? É assim, são os ângulos diretores, 3 coordenadas, então são 3 cálculos, né? Primeiro, eu vou calcular o ângulo alfa, né? Com eixo do x. Então, eu tenho que o cosseno do ângulo alfa é igual a coordenada x sobre o módulo do vetor v, né? Já aproveitando, pessoal, eu já vou até fazer o seguinte, antes de calcular, escrever isso aqui, eu sei que o vetor, eu vou precisar do módulo do vetor v, né? Não tem no exercício ainda. Então, vamos calcular primeiro de tudo o módulo do vetor v, né? Eu sei que eu vou precisar do módulo de v, então,
Qual é o módulo do vetor V? Ora, vai ser igual a 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado dentro de uma raiz, né? Portanto, isso implica que o meu vetor V vai ser igual à raiz quadrada do número 2. Tá aqui. Ok? 1 ao quadrado dá 1, mais menos 1 ao quadrado também dá 1, somos 2, raiz quadrada de 2. Esse é o módulo do vetor V, o comprimento dele. Para calcular o ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa, eu tenho que fazer a coordenada x dividido pelo módulo do vetor V, né? Então, isso aqui vai ser igual. Coordenada x é 1, né? 1 sobre raiz quadrada de 2, ok? Isso implica que o cosseno do ângulo alfa, não é teta, é alfa, vai ser igual. Pessoal, 1 sobre raiz de 2, você pode racionalizar e descobrir que dá raiz de 2 sobre 2, mas na prática você precisa do valor. Então, o que você faz? Simplesmente faz na calculadora, pega lá 1 dividido pela raiz quadrada do número 2, né? Vai dar um número irracional, que é o 0,707. Aperta lá o 2MD da calculadora, igual eu mostrei na aula passada, né? Para poder aparecer a função cos menos 1, que é o arco cosseno, né? Então, que é o arco cosseno. E aí você vai ter o ângulo. Então, é assim, pessoal. Isso aqui, ó, você sabe que é cosseno de alfa é igual a 1 sobre raiz quadrada do número 2. Como é que você acha o ângulo disso? Ora, isso implica que o ângulo alfa ele vai ser igual ao arco cosseno, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, não, vou puxar um pouquinho para a esquerda, que eu acho que vai caber. Se não couber, a gente puxa um pouquinho para a direita. Vou ter que escrever embaixo. Deixa eu ajustar aqui para não ficar muito feio, né? Pronto. Então, eu tenho que saber quem é o cosseno de alfa. O cosseno de alfa deu 1 sobre raiz de 2, que é aproximadamente 0,707. Sempre vai dar um número entre 0 e 1, né? Só que eu não quero isso, né? Eu quero o ângulo alfa. Então, para descobrir o ângulo alfa, quem é alfa? Alfa é a cooperação inversa, é o arco cosseno de 1 sobre raiz de 2, né? Essa é a medida do ângulo alfa. Isso implica que o ângulo alfa vai dar 45 graus, tá? Então, pessoal, você vai ter que fazer isso, daí com calculadora, tá? Usando calculadora. Claro que esse exemplo é com ângulo fundamental, tranquilo, né? Mas é assim que você vai chegar no resultado. Então, você faz a conta, acha a medida do cosseno. Não é cosseno que você quer o alfa, o ângulo. Então, é o inverso, né? O inverso do cosseno é o arco cosseno. Na nossa calculadora, é esse botão aqui, ó, cosa menos 1, tá? Isso aqui é uma operação que tem atrás do botão cosseno, né? Quando você apertar o cosseno... Oi, Bianca, pode falar. Você vai ter lá o cosa menos 1. Quando apertar 2ND ou Shift, né? Aí você acaba tendo aí o cosa menos 1, que é o 45 graus. Quando dá de 0 é 45? Não, não é 0 é 45. É porque quando eu aperto na minha calculadora cos menos 1 dá 0. Então a operação está errada na calculadora. Quer ver? Porque você tentou fazer... Faz primeiro 1 dividido por raiz de 2. Você já fez? Faz aí, você está com ela? Já, eu vou fazer na calculadora e no celular para ver se a calculadora tá errada, tá? Não, a calculadora tem que estar certa. Não, porque vai que a calculadora tá configurada de outro jeito. Mas é bom que você pegue com ela, porque quando voltarem as aulas, você vai precisar dela. Mas, em todo caso, vamos tentar aí. Então, faz 1 dividido por raiz de 2, né?
Deu 1.414 e alguns números. Então, o problema aí é que... Então, esse é o valor da raiz. Dá um igual. Aí deu 0.70. 707, né? Isso. Agora você aperta o Shift ou 2ND, dependendo da marca da sua calculadora, lá no canto esquerdo superior. Ah, tá, deu 45. Isso, é porque ele vai ter que assumir a segunda função. E o problema da calculadora é a operação, né? Ela, às vezes você precisa clicar em alguma coisa além. Por isso que depende do modelo, depende da marca. É bom acostumar com a sua calculadora. Ok? Entendi, tá bom. Obrigada. Nada. Então, pessoal, aí chegamos aos 45 graus, né? Pode perguntar, Hanna. No celular, Victor? Tá, se você tiver um aplicativo da calculadora que deu uma calculadora científica, dá para fazer, mas o problema do celular é que o celular, por exemplo, quando voltar às aulas presenciais, você não pode usar, né? Aí, pelo menos para fazer prova, aí no dia da prova você usa o celular, no dia da prova você não usa, e aí você acaba se atrapalhando, igual, por exemplo, a Bianca agora que tentou e acabou errando na primeira vez, né? Porque tem que saber mexer com a própria calculadora, ok? Conseguiu aí, né? E aí, Hanna, qual que é a dúvida? A minha dúvida é nesse símbolo do ângulo de Z. Z, o sigma? Porque que eu me lembro, o sigma, ele é um Ezinho. É um Ezinho? Aquele não é o epsilon? Ai, não tem problema. Hanna, é assim, eu mesmo, professor de matemática, às vezes eu me atrapalho e me confundo, é assim, é esse símbolo, tá? Mas não precisa se preocupar tanto, depois a gente até confirma bonitinho, pega na internet, né, para ver o nome dele, mas é só um símbolo, é uma letra grega que mostra aquele vértice lá, né, que é o ângulo formado naquele vértice com o eixo do Z, né? Não tem problema não, mas pode ser que eu esteja errado, né? Mas eu confirmo já e a gente repassa ele, tranquilo? Tá bom. Tá? Porque aí, senão, eu fiquei confusa na hora, eu fiquei tipo, ai meu Deus. Não. O símbolo é uma coisa numa correto matéria, é o correto. E é outra em outra, e vai que... Não, correto é o correto, mas às vezes pode ser que eu, professor, tenha errado. Mas a gente descobre já e aí a gente se certifica aí para que não tenha erro. Mas, independente de você acertar o símbolo, a gente acaba... O jeito de resolver é esse, mas eu vou confirmar até o finalzinho da aula, eu pego aqui direitinho e acerto. Pode ser que eu tenha confundido, tá? Não se preocupa não. Tá bom. Tá? Mas vamos lá, pessoal. Esse era o ângulo alfa, né? Que ele forma com o eixo do X. Para calcular os outros, a pegada é a mesma, né? Você já tem o módulo de V, ficou mais fácil. Então, você vai calcular, por exemplo, agora o ângulo com o eixo do Y, que é o cosseno de beta, né? E o cosseno de beta seria a coordenada y dividido pelo módulo, né? O módulo do vetor V. E o módulo do vetor V você já tem, então ficou mais fácil. Y para nós é menos 1, né? Sobre raiz quadrada de 2. Você vai fazer o mesmo processo na calculadora, né? Você vai ter que calcular o cosseno desse ângulo beta. Então, você vai digitar lá o menos 1 sobre raiz de 2 e vai calcular o cos a menos 1, que é o arco cosseno, né? Que é a medida do arco cosseno. A medida do arco cosseno aí, esse, como eu falei, é um ângulo fundamental, né? Dá até para já descobrir, perceber, né? Mesmo sem usar calculadora. Como ele é negativo, né? É só colocar mais 90 graus que você descobre que isso daí, na verdade... Deixa eu só colocar bonitinho aqui, ó, menos 1 raiz de 2. Isso aí, na verdade, ele vai me dar um ângulo beta de 135 graus, né? É o ângulo suplementar aí ao lado, né? Completar aí o segundo quadrante aí, é os 135 graus, né? Esse ângulo aí. Então, nós temos aí já duas medidas colocadas. A outra medida, que é justamente essa da letra grega, agora
a Hanna até me deixou em dúvida, né? Deixa eu olhar direitinho, porque senão eu estou falando bobagem, né? Tabela de letras gregas. Eu fico chamando a letra de um número e acabo criando uma confusão que não é necessária. Deixa eu só olhar bonitinho aqui na tabelinha aqui das letras gregas. Ah, olha o professor errado aí, tá vendo? Eu coloquei uma letra que não é. Essa letra é lambda, que chama, tá? Ok? Lambda. Deixa eu corrigir aí. Ó, a letra que eu escrevi como sendo o cosseno da medida, ó, o professor fez confusão. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou escrever ela aqui. Olhando em uma tabelinha de letras gregas, é que eu pouco uso também, acabo esquecendo, mas deixa eu corrigir isso. Ó, essa letra aqui, ela é lambda, ok? Lambda. É a nossa letra grega aí. Lambda. E, na verdade, o professor é que fez confusão duplamente, né? Eu fiz uma confusão danada. Deixa eu só acertar aqui, pessoal. Porque senão não fica correto, né? Na verdade, assim, pessoal, o que o professor fez de confusão? Eu, professor, fiz. E eu vou corrigir agora, tá? Ó, corrigindo, a letra que eu fui colocar aqui não era nem... Era essa, ó. Deixa eu apagar aqui, corrigir, ó. O símbolo é parecido, tá? Mas não é esse. É ao contrário, assim, ó. Deixa eu colocar ele aqui bonitinho. Deixa eu só puxar ele aqui bonitinho, né? É a letra gama. É gama. É isso aqui, ó. Ó. Deixa eu corrigir. É gama, tá? Vamos usar gama, porque para acompanhar o PDF que eu deixei para vocês, né? É que na hora de puxei a perna para o lado errado. Ao invés de puxar para baixo, puxei para cima. Ainda dei o nome errado para ela. Esse ângulo que a gente vai calcular, que usa o Z como referência, ó, voltando para cá, que é o Z, aqui, não é esse símbolo. Esse símbolo aí, ele chama lambda. O símbolo correto que está no livro é esse aqui, ó. É que eu puxei a perna para o lado errado, não é para baixo, é para cima. É gama. Então, é o cosseno do ângulo gama, ok? Só corrigindo aí para não ter confusão depois. Então, é gama, tá? Cosseno de gama. E o cosseno de gama é a coordenada Z dividido pelo módulo do vetor V, ok? É isso que a gente vai fazer aí, então. Então, é a coordenada Z dividido pelo ângulo, pelo módulo de V. E é zero, né, o Z, né? A coordenada do vetor V, que é o Z, é zero. Dividido aí pela raiz de 2. Ora, isso aí, pessoal, é o cosseno do ângulo gama, né? É gama. E isso aqui é igual a zero, né? Ora, o cosseno de zero, a gente sabe quanto dá o cosseno de zero, né? O cosseno de zero, ele vai me dar, na verdade, em graus, né? 0 graus, né? É a abertura de zero, né? Isso implica que o meu gama, né? Deixa eu colocar embaixo como eu fiz com o outro, né? Então é assim. Cosseno de lambda é igual a zero, né? Então vamos lá. Para calcular, a gente vai calcular então o arco cosseno de zero. E o arco cosseno de zero, né? O arco cosseno de zero vai me dar um ângulo gama de 0 graus. Cosseno de zero é zero. Okay? E era isso mesmo, pessoal, porque a soma dos três tem que dar aí uns 180 graus, né? Ó, 45, 135, 180. Consequência, o último teria que ser zero. Então, sempre a soma dos três ângulos, né, diretores, tem que dar os 180 graus. Isso no espaço, tá, pessoal? No espaço, em 3 coordenadas, a soma dos três, 180 graus. Então, tá aí, pessoal, calculado o exercício, né? São os ângulos diretores.
ângulo alfa, ângulo beta e ângulo gama. Ok? Então tá aí, ângulo gama. Tranquilo? Esse era o primeiro exemplo, né? Esse era um primeiro exemplo. Deixa eu só puxar aqui. Vamos pegar um segundo exemplo. Ah, corrigi um erro aí, né? Deixa eu só puxar aqui. Ah, como nós temos zero embaixo, pessoal, é só corrigindo aqui, né? Não é cosseno de zero é 90, né? Ui, professor. Vou só corrigir aqui. Ele dá 90. Porque um dos ângulos deu zero, dá 90 aqui. Deixa eu puxar aqui. Gama. Pronto, tá aí. 90 graus. Pronto, agora tá certinho. Deixa eu fazer um... Sabe o terceiro? Consegue pela fórmula, tá? Eu vou fazer um exemplo agora de como a gente consegue já calcular o terceiro, tá? Deixa eu apagar aqui, voltar aqui para a minha tela, aqui para o início, né? Vou colocar o segundo exemplo. No segundo exemplo, cai nessa ideia que você está falando aí, tá? Quer ver? Ó, vou pegar um exemplo 2. Deixa eu copiar aqui. Aqui. Ó, vou colocar aqui o exemplo 2. Exemplo 2. Ó, os ângulos diretores do vetor são alfa 45 graus e 60 graus, né? Então tá lá, 45 e 60. Deixa eu só puxar aqui. Então eu tenho dois ângulos e um é 45, o outro é 60 graus. Ó. Ó, os ângulos diretores do vetor são alfa, 45 e 60. O que quer dizer isso? Que o ângulo alfa é o referente ao eixo do x. Eu não sei qual é. Eu tenho o ângulo, que é o ângulo beta, e tenho o ângulo gama, que é 60 graus. Então, é para descobrir o ângulo alfa. Como é que eu faço? Eu sei que na fórmula, isso é bom gravar, ó, que o cosseno ao quadrado do ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado do ângulo beta mais o cosseno ao quadrado do ângulo gama, né? Tudo isso é igual a 1. Então, isso aqui eu já sei o quanto é o valor, né? O que acontece aqui? Eu tenho o ângulo beta, 45 graus, e tenho o ângulo gama, que é 60 graus. A pergunta é quem é o ângulo alfa. Então, através dessa fórmula, eu consigo descobrir quem é o ângulo alfa. Como é que eu faço? Ora, eu vou pegar o ângulo beta e vou elevar ao quadrado. Então, se eu for na calculadora e for calcular o ângulo beta, deixa eu pegar aqui a calculadora, né? Vamos colocar aqui o ângulo beta. Quem é o ângulo beta? O ângulo beta é 45 graus. Então, se eu pegar aqui o cosseno de 45 graus, eu sei que vai dar 0,7 aproximado, né? Então, eu vou ter lá cosseno ao quadrado de alfa, que eu não sei quem é, mais 0,71 aproximado, né? Isso aqui eu vou elevar ao quadrado. Mais o ângulo gama, pessoal, é 60 graus, né? E se eu pegar aqui o cosseno de 60 graus, então eu vou na calculadora e faço o cosseno. Dá meio. Isso aqui dá meio. Isso aqui tem que dar 1, né? Então, eu posso ir pelas medidas agora. Já que eu tenho um ângulo, eu converto. E aí eu vou saber que o cosseno de alfa, ó, o cosseno ao quadrado de alfa, ele é igual
A1 menos 0,71 aproximado ao quadrado, mais 0,5 aproximado não, aqui é exatamente ao quadrado, né? Porque é a medida do ângulo ao quadrado. Como é que você vai calcular isso daqui, pessoal? Então, você tem um quadrado aqui, né? Mas não é um quadrado que você quer, na verdade, só o cosseno do valor, né? Como é que você calcula o cosseno do valor? Ora, o cosseno de alfa, ele é igual a 1 menos 0,71 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz, né? Que eu passo lá uma raiz para tirar esse quadrado aqui, né? Passo uma raiz do lado de cá e uma raiz na direita, ok? Passando raiz dos dois lados, você consegue tirar esse quadrado. Agora, pessoal, é só fazer essa conta na calculadora. Então, como é que você calcula isso? Você vai fazer lá bonitinho. Então, você vai fazer 1 menos 0,71, né? 71 ao quadrado. Vai fazer 1 menos 0,71 ao quadrado. Deixa eu só puxar aqui de novo. Pronto. Você vai fazer 1 menos 0,71 ao quadrado mais meio ao quadrado. Você faz essa operação inteira na calculadora e tira a raiz. Você vai achar a medida do cosseno do ângulo, né? E se você fizer esse cálculo, você vai ter, no final das contas, mais ou menos 0,5, né? Vai dar 0,5 a medida do cosseno. Você vai ter aqui, ó, cosseno de alfa. Por que mais ou menos? Porque era um quadrado, né? Então, mais ou menos. Oi, ela pode perguntar. Deu 0,95? É que, na verdade, assim, Ana, você tem que fazer, você tem que tomar cuidado, porque aí, ó, é uma operação grande. Você tem um número aqui para calcular, né? Então, você tem que fazer essa conta inteira. E depois, o resultado, tirar a raiz quadrada. O ideal é que você use os parênteses para poder fazer esse cálculo. A calculadora não é um bicho fácil de você de utilizar. Realmente, ela é complicada. Então, o ideal é que você faça bem passo a passo. Ó. E outra, tem que tomar muito cuidado, porque eu escrevi aqui, porque eu estou explicando para vocês, de forma decimal, né? Eu peguei o cosseno de 45 graus aqui e transformei em 0,71. Mas o ideal aí é que você faça tudo na calculadora. Então, vai dar esse número. Agora que você vai calcular o arco dele, tá, Gabriel? Então, o que vai acontecer? O ideal é que você faça isso daqui já direto na calculadora, sem os números, né? Digitando só as funções. Então, porque se você for escrevendo durante o processo, você tem que fazer arredondamentos numéricos. Então, qual é o cálculo a fazer? Na verdade, é 1 menos o cosseno, né, de 45 graus. Então, você teria que digitar lá o cosseno de 45 graus. Né? Seria 1 menos o cosseno de 45 graus. Mais, né, ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de 60 graus. E aí você vai chegar no resultado meio. Esse exemplo, pessoal, ele tem até resolvido lá na apostila. Mas a maior dificuldade dele é porque lá na apostila eles são ângulos ditos fundamentais, né? O cosseno ao quadrado de beta, esse cosseno de 45 graus, na verdade, ele, se for calcular ele com um ângulo fundamental, é raiz de 2 sobre 2, né? E o cosseno de 60 é meio. Então, ele faz os cálculos lá no exemplo desse jeito. Mas o ideal é que você faça na calculadora isso daí, tá? Então, vai ter que dar mais ou menos raiz quadrada de meio. E aí vai dar um ângulo. E o ângulo que deu foi 41,76. Tá dando algumas divergências. Vamos fazer ele bonitinho, vou fazer ele passo a passo com vocês, tá, pessoal?
Maneira mais fácil de calcular isso, antes de trocar número, é assim, ó. Deixa eu até apagar isso aqui. Apagar. Vamos fazer bem passo a passo, porque usando a calculadora com esses valores não vão ficar tão simples assim. Então vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Na prática, o que você tem que calcular? O alfa, né? Então você vai fazer assim, ó. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos. Menos quem? Cosseno ao quadrado de beta. Mas quem é beta? Beta é 45 graus, ok? Mais não, menos, né? Vem para cá menos também. Menos o cosseno ao quadrado de gama, que é 60 graus. Então, o que eu fiz aqui? Eu passei esse cara e esse para a esquerda, e vai subtrair 1. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua calculadora e vai fazer essa conta aqui. Então, você vai pegar a calculadora, se você tiver com a sua calculadora na mão, faça assim, ó. Você vai digitar lá assim, ó. 1 menos. Quando você digitar 1 menos, você abre um parênteses, né? Abre um parênteses, deixa eu só acertar a minha aqui. 1 menos. Abra um parênteses e aí calcule o cosseno de 45 graus. Né? Vai dar lá um cosseno de 45 graus, que dá 0,707, vai aparecer no visor. O que você vai fazer? Você vai levar ele ao quadrado. Você aperta o x quadrado. E aí você vai descobrir que isso aqui vai dar meio, pessoal. Isso aqui acaba dando meio, né? Aí, menos. Aí você faz lá, menos. Abre um outro parênteses, né? Abre um outro parênteses. E faz agora o cosseno de 60 graus. Você vai pegar lá o cosseno de 60 graus. E vai elevar o cosseno de 60 graus ao quadrado. Então, vai colocar lá o quadrado do cosseno. E aí você vai descobrir que o ângulo, pessoal, ele vai dar uma medida de 0,75. Na hora que você tirar uma raiz disso, ele vai dar o ângulo certinho para vocês. E o ângulo correto dele é 60 graus, né? Isso na calculadora. É que esse ângulo aqui, pessoal, ele é um ângulo fundamental. Ó, eu vou colocar as medidas dele, vou fazer até na mão. Fica mais fácil na calculadora. Que na calculadora vai dar confusão. Faça assim, ó. O que é o cosseno de 45 graus? Né? Que eu vou precisar do cosseno de 45 graus. Esse ângulo é um ângulo fundamental. Ele mede raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí você vai ter o cosseno de 60 graus. O que é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus, pessoal, é meio. Okay? Essas são medidas fundamentais, são ângulos fundamentais. Lembra da tabelinha? A tabelinha que tinha lá assim, ó. Senos e cossenos, né? Lembram disso? Ó? Aí tinha os ângulos. Aí você começava lá, 0 grau, depois você tinha 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. O que acontece com o seno? O seno de 0, pessoal, é 0. Depois, ele passa a ser meio. O de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, né? O de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E você tem o último que é 90. Quando volta, ele vai fazendo o mesmo caminho inverso, ó. Raiz de 3 sobre 2. Esse cara aqui é o raiz de 2 sobre 2. Esse aqui é o meio e esse aqui é o zero. Então, tirando a tabela dos ângulos fundamentais, é isso daqui, ó. Cosseno de 45. Cosseno, segunda linha, 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus é meio, né? Cosseno de 60 graus é meio.
Então, tinha essa tabela aqui. Essa tabela são valores irracionais. É claro que se você pegar a sua calculadora e digitar aí, por exemplo, cosseno de 45 graus, você vai achar um outro valor. Quando você faz na calculadora, quer ver? Ó, cosseno de 45 graus dá um valor irracional. Ó, cosseno de 45, 0,707. Por que 0,707? Porque é a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, ela mostra para você em valores decimais, ok? Mas essas medidas aqui, 0, 30, 45, 60, 90, são ângulos fundamentais. Pertence a essa tabela aqui, que é aquela tabela da 8ª série, lembra da tabela da 8ª série? Então, está colocado aí. Então, como é que o exercício, como é que é calculado aqui essa coisa aqui? Ó, eu isolei o cosseno de 45, o cosseno de alfa, né? Então, nós vamos ter que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos quem? Ao cosseno de 45 graus. Ora, o cosseno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Só que é esse valor ao quadrado. Ó, percebam, cosseno de 45 ao quadrado. Então, é isso ao quadrado. Menos o cosseno de 60. Mas o cosseno de 60, pessoal, eu sei que vale meio. Então, é meio ao quadrado. Tá aí. Né? Fazendo essa conta, você vai ter que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Né? Menos meio ao quadrado dá 1 sobre 4. Né? Pronto. Então, cheguei aí nesses valores aí. Então, quanto é o cosseno de... Quanto vai dar o cosseno de alfa ao quadrado? Ora, o cosseno ao quadrado de alfa vai ser... dá para achar o mínimo múltiplo comum de todos, né? Aqui é 1. Você troca por 4, né? E 4 vezes 1, 4. Pronto. Isso aqui vai ser 4 menos 2 menos 1 dá 1. Isso aqui é 1 quarto. Então, eu achei o cosseno ao quadrado. Mas eu não quero o cosseno ao quadrado, eu quero o cosseno. Então, eu faço cosseno de alfa igual a quanto? 1 quarto. Como é que eu tiro aquele quadrado ali? Passando uma raiz. Né? Lembram disso? Vou arrumar essa raiz, ficou muito feia. Aqui. Mas esse resultado é mais e menos, né? Porque se der positivo ou negativo, dá certo do mesmo jeito. Então, isso aqui vai dar o meu alfa. Ó, isso aqui vai ser um cosseno de alfa igual. Quanto é a raiz quadrada de 1 quarto? Ora, é meio. Tá aí, deu mais ou menos meio, né? Raiz quadrada de alfa. Opa, deixa eu só acertar isso aqui, que senão fica parecendo que é coisa, não é aqui em cima. Isso aqui é mais ou menos meio, né? Mais ou menos meio. Ora, quanto é o arco com seno de meio? Ó, o arco cosseno de meio. O arco cosseno de meio, pessoal, se você for pegar a calculadora e fazer, vai dar... Deixa eu pegar aqui o valor certinho, né? A calculadora. Dá 60 graus ou 120 graus. Ó. O arco cosseno de meio é 60, né? Meu alfa vai ser igual a 60 graus. Se for positivo, né? Se for positivo. Agora, se for negativo, menos meio, esse alfa aqui vai dar 120 graus. Por que 160 ou 120, né? 60 graus e 120 graus. Porque se for mais meio, dá 60 graus. Se for menos meio, dá 120 graus.
Pessoal, na verdade, assim, o cálculo na mão é feito dessa forma, tá? Se você quer o alfa, você isola o alfa, né? Como é que você isola o alfa? Você pode, por exemplo, pegar tudo que não for alfa e passar para a direita. Foi o que eu fiz aqui, ó. Esse eu passei para a direita. Subtraindo, esse está somando, passa subtraindo. Esse está somando, passa subtraindo. Então, ficou 1 inteiro menos esse valor ao quadrado, menos esse valor ao quadrado. Pronto. Deram esses valores aqui, 1 menos esse. Esses valores vão dar, na hora de fazer o cálculo, 1/4. Ou 0,25, para quem for fazer usando só a calculadora. Vai dar 0,25. Cosseno ao quadrado de alfa vai dar 0,25. Tá, mas se é ao quadrado, eu não quero ao quadrado, eu quero só simples, né? Então, esse quadrado que está aqui, eu passo para o outro lado como raiz. Mas quando é quadrado aqui, você passa como raiz, eu tenho que valer os dois sinais, né? Mais ou menos. Por que tem que valer os dois sinais? Porque se eu colocar aqui, substituir 0,25 aqui, positivo vai dar 1/4 aqui, né? Vai dar meio aqui, no final das contas. Mas se eu colocar também aqui 0,25 negativo, também dá meio. Então, dá os dois ângulos, 60 e 120. Mas a chave do negócio, pessoal, é fazer na calculadora. E a calculadora, você vai ter que digitar exatamente essa segunda linha aqui, do jeito que está escrito. Na sua calculadora. Ah, mas como é que eu escrevo isso aqui, professor? Você vai ter que separar isso aqui por parênteses, né? Se você digitar tudo direto, do jeito que está aqui nessa segunda linha aqui, vai dar resultados diferentes, como apareceram vários resultados diferentes aí, né? Para quem tentou. Então, o ideal é que você faça tudo separado por parênteses. Você vai fazer 1 menos. Aí você já faz um parênteses, abre um parênteses lá e digita lá o cosseno, né, de 45 graus, né? Acha lá o cosseno de 45 graus, né? E já eleva ele ao quadrado, né? Ok? E aí você vai ter lá o resultado que vai dar meio. Depois você vai fazer menos, né? A mesma ideia. Vai pegar lá, abre um parênteses e já faz lá o cosseno de 60 graus. Né? E o cosseno de 60 graus já tira também um quadrado dele, né? E já tira um quadrado dele. E aí você vai chegar ao resultado de 0,25, que é o resultado final. Ok? Esse é um exercício que é bom vocês fazerem na calculadora. Na hora que fazer isso, essa escrita aqui tem que dar 0,25, que é 1/4. Depois que descobrir o 0,25 na calculadora, que é 1/4, aí você tira uma raiz quadrada de 0,25, que vai aparecer meio. Como é que você calcula o ângulo? Arco cosseno de meio, né? Mas tem que valer mais meio e menos meio. Ok? Para praticar, pessoal, vamos tentar fazer isso na calculadora, vocês, depois sozinhos. Digita essa segunda linha aqui e tenta achar esse resultado aqui, ó, 0,25, mas não agora. Vamos na sequência, que esse da calculadora você tem que fazer na sua calculadora. Como devem ter várias marcas, tem gente que está usando celular, já é um pouquinho diferente, tá? Ok? Vamos partir agora, pessoal, para o... O professor... Oi. Uma dúvida. No primeiro exemplo que você deu, você falou que a soma tinha que dar 180. Não deu. Eu acabei dando essa informação, mas não é. Eu confundi com o triângulo, tá? Ele deu 270 graus, né? Aquele primeiro lá. Não entendi. Ele tem que dar 1 no resultado final dele, quando você leva os valores ao quadrado. Mas não necessariamente tem que dar o 180, ok? Entendi, obrigado. Nada. Então, pessoal, tentem fazer esse usando a sua calculadora. Não, na verdade, assim, ó, o que eu vou fazer? Eu não coloquei nenhuma lista ainda, mas eu vou pedir exercícios das listas que eu já passei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção lá de alguns, não vou pedir todos, não, tá? Já tem 3 listas, né? E aí eu vou pedir alguns lá para que vocês entreguem para mim, para uma data que deve ser começo do mês que vem.
Eu devo colocar no sistema logo, essa semana eu devo colocar. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vamos fazer mais um, tá? Vamos lá fazer mais um. Eu vou pegar o próximo, que é o exemplo 3. E vamos pensar nele. Vamos lá. Aqui, 3. Aqui, ó. Um vetor V do espaço forma com os vetores I e J ângulos de 60 e 120 graus, respectivamente. Determinar o vetor V, sabendo que o módulo do vetor V é 2. Percebo que é um exercício que ele te dá algumas informações já mastigadas, né? Ele fala assim, o vetor V forma no espaço forma com os vetores I e J. Pessoal, quem é o vetor I, quem é o vetor J, né? Se você tem o espaço, vamos pensar assim, ó, vamos colocar aqui o plano, né? O plano não, o espaço cartesiano, ó. Ó, espaço cartesiano. Só para mostrar isso aqui. Então, você tem lá o espaço cartesiano. Eixo do Y para o eixo do X. E aqui o eixo do Z. Isso é legal para ficar bem claro quem é o vetor I e quem é o vetor J. Ó. A gente grava essa informação para os próximos exercícios. E aqui você tem um vetor V, né? Ele dá um vetor V. Pronto, aqui, esse cara aqui é o vetor V. Você tem lá X, Y e Z. X, Y e Z. Primeiro, quem é o vetor V? É esse sujeito aqui, esse cara aqui é o meu vetor V. Quem é o vetor I? O vetor I, pessoal, o vetor I, ele tem coordenadas X valendo 1, Y 0 e Z 0. Lembram disso? IJK, como ele só tem I na escrita, ele é o vetor 1, 0, 0. Ou seja, esse vetor aqui, ó. Esse carinha aqui é o meu vetor I, né? Então, ele quer saber qual é o ângulo entre esse vetor aqui, ó, entre V e I. É 1, 0, 0, ou seja, tem uma unidade para X, 0 para Y e 0 para Z. Ele é um vetor que está em cima do vértice X, né? Está lá no cantinho do rodapé, ó. É esse cara. E esse ângulo aqui entre os dois é o ângulo alfa, né? Então, ele fala lá quem é o ângulo alfa. O vetor V do espaço forma com o vetor I e J ângulos de 60 e de 120 graus. Então, eu já sei que aqui, com o I, ele forma um ângulo de 60 graus, né? Ó, o eixo do X, 60 graus. Isso aqui vai ser igual a quem? A coordenada X sobre o módulo do vetor V. Essa é a ideia para achar o ângulo diretor, que na verdade isso aqui é um ângulo diretor, né? Então, como é que eu vou descobrir aí o vetor V? Ora, eu sei que o módulo é 2, né? E a coordenada lá é X. Então, eu tenho essa medida para esse cara, né? Cosseno de 60 graus é igual a X sobre V, né? Então, tá lá. Na verdade, esse X aí, eu nem sei ainda qual é a medida dele exata, né? Essa medida desse X aí, eu ainda não tenho ela com exatidão. Agora, eu tenho também outra informação, que é o segundo ângulo, que é o vetor J, que é esse vetor aqui, ó. O que é J? J é o Y, ó. É esse cara aqui. Esse cara aqui é o meu vetor J, né? Olha o ângulo dele aqui, o ângulo é esse. É o ângulo beta. Então, como é que eu calculo isso? Mesma ideia. Eu vou pegar aí o cosseno, opa, deixa eu colocar em preto, né?
Vou colocar aqui em vermelho primeiro. J. Como é que é o vetor J? O vetor J é 0, 1, 0. Só tem coordenada válida para Y. Então, eu sei que o cosseno de beta, né? E ele fala, né, que beta é 120 graus, ó. Fala lá. IJ, ângulos de 60 e 120, respectivamente. Então, o de J é 120 graus. Isso aqui vai ser igual à coordenada Y sobre o vetor V. Né? Aqui. Então, eu sei que ele só tem coordenada para X e para Y. Deixa eu aproveitar, pessoal. Vou até apagar esse 1 aqui, ó. E esse carinha aqui, vou colocar as letras, tá? Vou adiantado. Tá lá. Esse eu sei que tem uma coordenada X que eu não sei qual é. E esse aqui também. Eu sei que tem uma coordenada Y que eu também não sei qual é. Eu sei que isso aqui é 0 e isso aqui é 0. E sei que o vetor J, esse é 0 e esse é 0. Então, como é que eu calculo agora as coordenadas X e a coordenada Y? Usando o que eu sei, que o módulo do vetor V é 2. Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo assim, ó. Então, vamos lá. Vamos reescrever isso aqui. Cosseno de 60. Pessoal, cosseno de 60, naquela tabela que eu coloquei, dá para saber quanto é o cosseno de 60. O cosseno de 60 graus, ele é meio positivo, né? Se você digitar aí na calculadora cosseno de 60 graus, você vai ver que vai dar meio positivo. Isso aqui é igual a quanto? É igual a x dividido pelo módulo do vetor V, que é dado no exercício. Ó, o módulo do vetor V é dado no exercício, é 2, né? Pronto, pessoal, isso aqui dá para resolver, né? Você tem lá que isso aqui implica, né? Vou fazer aqui em cima. Que 2x, né? Vou colocar um pouquinho para cá, porque agora já dá para saber, né? Isso aqui implica que 2 vezes x é igual a 2. Portanto, x é igual a 1. Achei aí a coordenada x. A mesma coisa você vai fazer com a coordenada y. Você sabe qual é o cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 graus na sua calculadora dá menos 0,5. Então, você vai usar menos meio. Isso aqui é igual à coordenada y. O módulo do vetor V é dado no exercício, é 2. Portanto, isso implica que 2y é igual a menos 2. Portanto, o meu y vai ser igual a menos 1. Tá aí, pessoal, calculado aí, meu y dá menos 1. Agora eu tenho aí as coordenadas, todas as coordenadas para o vetor V. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar ele inteiro. Dá. Ele pergunta se determinar o vetor V. Ora, o vetor V, portanto, ele tem quais coordenadas? O vetor V, eu descobri que ele tem a coordenada x valendo 1 e y valendo também 1, né? Ele é um vetor que forma esses ângulos com os dois. Falta descobrir apenas o z, né? Falta apenas descobrir qual é o valor de z. Mas o valor de z, dá para a gente chegar no valor de z, né? O que a gente pode usar para chegar no valor de z? Ó, o vetor v, até agora, eu sei que ele tem coordenada x valendo 1, coordenada y valendo menos 1. Falta quem? Falta z. Correto? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente terminar o exercício. Então, eu cheguei nessas coordenadas. X valendo 1, y valendo menos 1 e z, eu não sei quem é. Mas eu sei que o módulo de V é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aqui eu sei pela fórmula do módulo. Ora, o módulo eu sei quanto vale. O módulo vale 2. X também eu sei quanto vale. Vale 1. O y eu já descobri, vale menos 1. Falta descobrir quem? O z.
Pronto, agora só falta a letra Z. Quanto que vai dar a letra Z? Vamos lá. Eu vou ter que 2 é igual a 1, menos 1 ao quadrado vai dar mais 1, mais Z ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz. Ora, isso aqui eu tenho que 2 é igual a 2 mais Z ao quadrado. Pronto, pessoal. Eu já sei lá que 2 é igual a 2 mais Z ao quadrado. Só que eu não quero saber quanto é 2 mais Z ao quadrado. Eu quero saber o Z, né? Como é que eu faço? Está me atrapalhando aqui essa bendita dessa raiz. Tem que isolar o Z. Então, eu passo um quadrado aqui do lado direito, né? Para tirar a raiz fora. Passo lá um quadrado, né? Mas tudo que eu faço do lado direito tem que fazer do lado esquerdo. Aqui, né? Portanto, isso aqui vai ser igual a 4. 2 ao quadrado dá 4. Do lado direito, você corta a raiz com esse quadrado. Vai ficar 2 mais Z ao quadrado. Né? Ficou lá 2 mais Z ao quadrado. Portanto, vai passar para o outro lado, vai ficar 4 menos 2 é igual a Z ao quadrado. Né? Aí. Z ao quadrado é igual a 2. Tá, mas eu não quero saber quanto é uma... Eu não quero saber quanto é no caso, uma raiz quadrada de Z, desculpa, um Z ao quadrado. Eu quero saber o Z. Então, o que eu faço? Mesma coisa, ó, passo um quadrado aqui para cortar a raiz e passo um quadrado do lado direito. Tudo que eu fizer do lado esquerdo, eu posso fazer desde que eu faço do lado direito. Corto esse cara com esse cara. Agora eu tenho que Z é igual a mais ou menos raiz quadrada do número 2. A raiz, por que ela foi eliminada? É porque era uma raiz, né? Não por causa do Z ao quadrado, tá? Era uma raiz. Eu preciso tirar a raiz para isolar a letra Z. Como é que eu faço para tirar a raiz? Eu passo um quadrado na raiz, né? Se eu levar uma raiz quadrada ao quadrado, ela desaparece, né? Eu posso cortar ela fora. Por isso que eu passei um quadrado aqui nessa raiz. Eu cortei essa raiz com essa. Sobrou só o que tem lá dentro. 2 mais Z ao quadrado. Ok? E do outro lado, eu tive que fazer a mesma operação, porque eu só posso fazer uma conta de um lado da equação se eu fizer também igualzinho do outro. Eu fiz o quadrado aqui em todo mundo que estava do lado direito. Então, eu tenho que fazer também o quadrado do lado esquerdo, né? Então, esse cara aqui, 2 ao quadrado, deu 4. Pronto, tirei a raiz, ficou só essa sentença, né? Isolo o Z, passei o 2 para o outro lado. 4 tira 2 dá 2. Mas ficou Z ao quadrado igual a 2. Como é que eu consigo tirar esse quadrado aqui do Z? Passo uma raiz quadrada, de novo a operação inversa. Corto essa raiz com esse quadrado, sobra somente aí o valor, né? Sobra só o Z. E do outro lado vai ficar a raiz quadrada do número 2. Então vai dar mais ou menos raiz quadrada de 2. Precisa transformar em decimal? Não, deixa em raiz. Então, qual é o resultado do exercício? Ele queria saber quem era o vetor V. O vetor V vai ter coordenadas 1 para x, menos 1 para y, e mais raiz quadrada de 2. Ou, tem duas respostas, né? O vetor V vai ser igual a 1 para x, menos 1 para y, e menos raiz quadrada do número 2. Ok? Aqui. Essas são as duas soluções possíveis para o vetor V. Beleza? Aqui, pessoal. O exercício da enquadrada nele inteiro. Tem algumas operações elementares aí da matemática que a gente jogou, mas eu sei que elas acabam causando aí uma dúvida, né? Ó, o que eu tinha de informação? Eu sei que o vetor I
tem coordenadas x, 0, 0, né? Isso que eu sei do vetor i. Eu não sei quem é a coordenada x dele, mas eu sei que é 0 e 0 aqui as outras coordenadas. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que é o cosseno de 60, né? Esse ângulo alfa é 60. Então, meio é igual a x sobre 2. Pronto, resolvido. Descobri que o x isolando dá 1. Para o y, eu sei que é o vetor j, esse vetorzinho colado aqui no eixo do y. Mesma ideia, né? Eu sei que cosseno, eu tenho o cosseno de 120, que é o cosseno do ângulo beta, né? Então, o cosseno de beta é 120, então dá menos meio. Aí é só isolar que você descobre aí o y, que dá menos 1. Ok? Então, eu tenho x e y. Então, o vetor v eu já tenho x e y, falta só o z. Né? É assim, Victor, quando você tem... Por que eu coloquei mais ou menos? Porque eu cheguei nessa dedução aqui, ó. Nessa aqui, ó. Z ao quadrado é 2. Correto? Foi isso que eu cheguei. Que número que eu coloco no lugar do z que a conta dá 2? Pode ser, por exemplo, a raiz quadrada de 2. Por quê? A raiz quadrada de 2 dá 2. Corta isso aqui com isso daqui. 2 é igual a 2. Então, está correto dizer que é um positivo. Certo? Positivo vale. Mas vale o negativo também. Se eu colocar no lugar do z menos raiz quadrada de 2 e elevar ao quadrado, né? O que vai acontecer aqui? Isso aqui corta com isso daqui, não corta? Então, isso aqui vai cortar com isso daqui. Então, eu vou ter lá, no final das contas, que negativo ao quadrado, o negativo ao quadrado vai ficar positivo. Então, eu tenho que 2 é igual a 2. Né? Então, tanto de um jeito quanto de outro, dá certo. Então, dá certo com o positivo e com o negativo. Tá? Os dois são soluções para achar essa igualdade aqui. Né? Se eu substituir esse z aqui por raiz quadrada de 2 positivo, ele... Opa, deixa eu só tirar aqui, senão fica errado. Se eu pegar esse z aqui e colocar raiz quadrada de 2 positivo, o resultado dá 2. Se eu colocar menos raiz de 2, o resultado também dá 2. Então, vale tanto o negativo quanto o positivo. Ok? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Quando aparecer raiz e quando aparecer potência quadrada, na igualdade, ela tem dois resultados, tanto positivo quanto negativo. Só apagar aqui. Ok? Pronto. Aqui, pessoal, esse é o exercício completo, né? É esse carinha aí, que é o exemplo 3. Dá para conseguir encontrar aí os valores. Tranquilo? Bom, pessoal, esse daí é um exercício que envolve ângulos diretores, né? Então, é o último modelo aí, o último conteúdo dessa apostila 3, aí, desse modelo 3. O que nós temos agora na sequência são exercícios para resolver, que estão lá na página número 66. Eu vou resolver alguns pertinentes, tá? Para retomar o que a gente andou fazendo. Eu vou resolver alguns. Vou começar aí pelo exercício de número 1, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver alguns exercícios do conteúdo da apostila 3, que é esse terceiro capítulo. Estou tirando lá de lá os exercícios para resolver. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Vamos resolver o número 1. Tá aqui, ó. Só para ratificar as ideias do material do cálculo 3. Aí. Então, tá lá. Dados vetores U e V, calcular. Então, vamos calcular, né? Ó, item A. 2 vezes o vetor U escalar menos o vetor V. Então, tá aqui, ó. Isso é um cálculo para ser feito. Então, a gente vai usar o que a gente aprendeu agora no capítulo 3. Então, vamos escrever o que nós temos aí. 2 vezes U é o dobro do vetor U. Então, se o vetor U tem coordenadas 2, menos 3, menos 1, será assim, ó. 2 vezes quem? 2, menos 3 e menos 1.
Isso aqui eu vou fazer o produto escalar com menos o vetor V. Então, eu vou multiplicar por negativo o vetor V, que tem coordenadas 1, menos 1 e 4. Aqui, vou colocar até um colchete aqui para mostrar que eu vou fazer aqui o sinal de negativo, né? É o que está escrito aqui. A única coisa que eu fiz é trocar aí os valores aí de U e V, tá? Então, vai ficar assim. Primeira, lado esquerdo aqui, né? Vai ficar um vetor 4, menos 6 e menos 2. Escalar, agora faz o negativo vezes o vetor V, ou seja, muda o sentido dele, né? Menos 1, 1 e menos 4. Tá aqui. Produto escalar entre esses dois aqui vai ser 4 vezes menos 1, mais menos 6 vezes 1, mais menos 2 vezes menos 4. Ok? Isso aqui vai ser igual a menos 4, menos 6, mais 8. Portanto, isso aqui vai dar 2. Ok? Tá aí, pessoal. Produto escalar entre 2U menos V dá 2. Então, o escalar aqui deu vetor, o resultado deu um valor escalar 2, um número, né? Sempre um produto escalar vai dar um número na resposta. Beleza? Os outros itens, pessoal, B, o C e o D, eles são parecidos, tá? É para você fazer o cálculo da mesma forma. Ou seja, vamos fazer o D de dado, só para mostrar, ó. É só você tomar cuidado na hora de acompanhar, ó. Então, você vai ter lá U mais V, escalar, V menos U. O que você resolve? Antes de começar, você resolve os parênteses, sempre os parênteses, né? O vetor V menos o vetor U. Então, quem é o vetor? Vamos fazer lá, U mais V, né? O vetor U, ele tem coordenadas 2, menos 3 e menos 1. Isso aqui eu vou somar com o vetor V. 1, menos 1 e 4. Pronto. Isso aqui vai dar um vetor. E eu vou fazer o escalar dele por U menos V, né? Então, de novo, 2, menos 3 e menos 1. Né? E vou fazer a subtração, né? Com o vetor 1, menos 1 e 4. Pronto, pessoal. Isso aqui é um produto escalar entre dois vetores, né? Deixa eu puxar aqui em cima, né? Ó, só transcrevi os valores aí, né? Vetor U mais V, escalar V menos U. Então, na hora de calcular, você vai perceber o seguinte, ó, que isso aqui vai dar 2, né? 2 mais 1, 2. Vou fazer bem passo a passo, tá, pessoal? Para não ter dúvida. Então, vai ficar do x mais x, né? Depois y mais y, e depois z mais z. Menos 1 mais 4. Pronto, isso é o lado esquerdo aí do produto escalar. Ele vai fazer escalar lado direito. 2 menos 1, menos 3, né? Menos 1, tem o menos do cálculo e o menos do número. Depois menos 1, menos 4. Tá aí. Tem uma regra de sinal para fazer, né? Então, vai me dar um vetor 3, mais com menos dá menos, então vai dar menos 4 e 3, né? Olha lá. Escalar. Do outro lado, 2 tira 1 dá 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2. E menos 1 com menos 4 vai dar menos 5. Pronto. Escalar entre esses dois, 3 vezes 1 mais menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 3 vezes menos 5. Portanto, isso aqui vai ser igual a 3, mais 8, né? Menos 15, né?
Pronto, se não errei nas contas, isso aqui vai dar menos 4. Pronto, pessoal, tá aí. Então, fazer aí o produto escalar e quando você tiver uma sentença matemática e tiver parênteses, como foi o caso aqui, resolva primeiro os cálculos, tá? Antes de escalar, deixa para resolver o escalar por último. Tranquilo? Porque assim, o escalar é uma operação entre dois vetores. Então, simplifique até ficar apenas dois vetores, né? No entorno do operador escalar. É mais fácil. Ok? Esse era o exemplo 1. Deixa eu aproveitar e fazendo alguns na sequência, né? Vamos para o 2. Né? Exercício 2. Vamos fazer lá o 2. Deixa eu puxar aqui o 2. Tá aí, enunciado do 2, deixa eu aumentar aqui, né? Aí, ó, sejam os vetores U, V e W. Então, te dá 3 vetores. Determinar o valor de A. Então, lá dentro das coordenadas dos vetores, tem uma incógnita A, né? Determinar A de modo que U escalar V igual a U mais V, né? Escalar V mais W. Então, pessoal, o que você vai precisar aí? Resolver isso aí tudo. O escalar V, você precisa descobrir aí o valor da letra A. Né? Então, vamos montar, né? O escalar V. O que é o escalar V? O escalar V é a coordenada... Já vou montar direto, tá, pessoal? O escalar V, eu vou precisar aqui, ó, vou até colocar, já montar um gabarito. Eu vou precisar saber quem é o vetor U mais V. Então, eu já vou calcular o U mais V logo de cara. Quem é o U mais V? É o vetor U, que tem coordenadas 2, A e menos 1, né? Mais o vetor V. O vetor V é 3, 1 e menos 2. 3, 1 e menos 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 mais 3, 5. A mais 1. E depois menos 1 mais menos 2 dá menos 3, né? Pronto. Está aqui, pessoal. Esse é o vetor U mais V. Né? Agora, eu vou montar o vetor V mais W. Quem é V mais W? O V mais W, ele vai ser o vetor V, tem coordenadas 3, 1 e menos 2, mais o vetor W. O vetor W, ele tem coordenadas 2A menos 1, né? Isso é a coordenada X, tá? Menos 2, 4. Né? Portanto, como é que é a soma dos dois? Você vai ter 3 mais 2A menos 1, ó. Eu até vou colocar aqui, depois eu simplifico, ó. 3 mais 2A menos 1. Essa é a coordenada X. A coordenada Y é 1 mais menos 2. 1 mais menos 2. E a coordenada Z será menos 2 mais menos 2 mais 4. Né? Aqui. Então, portanto, pessoal, esse vetorzinho aqui, ó, o V mais W, 3 menos 1 dá 2. Então, vai ficar 2 mais 2A. Né? Coordenada X. 1 mais ou menos 2 dá menos 1. Bom, menos 1. Mais com menos dá negativo. Então, 1 menos 2 dá menos 1. E depois, menos 2 com mais 4 dá 2. Pronto. Esse é o vetor V mais W. Fiz aos pedaços, ó. Achei U mais V e achei V mais W. Agora, eu vou juntar tudo nessa expressão. Então, vamos lá. U escalar V. Então, vamos lá. Quem é o U escalar V? Eu vou escrever o escalar V primeiro. Ó. O escalar V, pessoal, vai ser 2, que é a coordenada X, vezes a coordenada X de V, que é 3, mais coordenada Y de U, que é A, vezes coordenada Y de V, que é 1, mais
menos 1, que é a coordenada z, né? Vezes a coordenada z de v, que é menos 2. Portanto, isso aqui vai ser igual a meia dúzia mais a. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, então é mais 2. Isso aqui é igual a mais 8. Então tá aí, pessoal. Eu tenho aqui os 3 vetores, ó. Os 3 partes, né, do cálculo para resolver. 3 vetores, ó. Esse cara, que é U mais V. Tem o V mais W, que é este. E por fim, tenho lá embaixo o escalar V. Pronto, achei os 3. Agora eu vou juntar tudo na fórmula. Quem é o escalar V? É A mais 8. Igual a U mais V. Quem é U mais V? Ora, U mais V é 5, A mais 1 e menos 3. Então é isso. Eu errei nos cálculos. Se eu errar nas contas, me corrijam, tá, pessoal? Isso aqui, escalar. Escalar quem? 2 mais 2A, que é a coordenada x. Coordenada y é menos 1. E a coordenada z, ela é 2. Pronto, pessoal. Escrevi a sentença. O escalar v, A mais 8. U mais V está aqui. Escalar V mais W. V mais W é esse, está aqui embaixo. Ó. Agora vamos resolver isso aqui. Deixa eu puxar para ficar despoluído, né? Como é que a gente resolve isso? Então, vamos lá. A mais 8 é igual. Escalar. Então vai ficar 5 vezes 2 mais 2A. Está aqui. Volto sim. Aí eu enquadro tudinho, Gustavo. Não se preocupa não, que aí você consegue copiar. Fica tranquilo. Mais A mais 1 vezes a coordenada y, que é menos 1, mais menos 3 vezes 2. Pronto. Fiz aí o produto escalar, né? Agora é só resolver a simplificação, né? A mais 8 é igual. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 2A dá 10A. A mais 1 vezes menos 1 vai dar menos A. Menos 1. Menos 3 vezes 2 dá menos meia dúzia. Vou juntar tudo que é semelhante, né? Vou passar os números para o outro lado, pessoal. Então, eu vou ter lá 8. Vou passar o 10. E vou passar o menos 1. E vou passar o menos 6. Aí. E do lado de cá ficou 10A menos A. Aquele A também passa para cá, subtraindo. Ó, passei tudo que era número para a esquerda e tudo que é letra para a direita, né? Então, passei lá menos 10, passei mais 1 e passei mais 6. Tá? Do lado de cá, eu poderia ter juntado já tudo, mas eu resolvi fazer desse formato. 10A, conservei o menos A e passei esse outro aqui. Isso aqui vai dar 8 mais 1, 9, com 6, 15, né? 15 tira 10, 5. É igual. Do lado de lá eu tenho 10A com menos A dá 8A. Pronto. O meu A, ele vale 5 oitavos. Tá aí, pessoal. É um exercício que não é difícil, mas você pode errar facilmente aí as contas, né? Tá? O que eu optei por fazer? Fazer os pedaços. Eu fiz U mais V primeiro, fiz V mais W depois, e por fim fiz o escalar. E aí eu peguei esses 3 resultados e juntei aqui, transcrevi a equação, né? Então ficou aí, ó, A mais 8, né? Igual a esse carinha aqui, escalar a esse. Resolvendo escalar, eu consegui deduzir aí que o A vale 5 oitavos, tá? Isso é um exercício, pessoal, é como eu falei, não é um exercício difícil, mas é um exercício que, para errar, não é difícil de errar, porque você pode errar aí nas contas,
tabuadas, passagens, né? Então, por esse motivo aí, cuidado na hora de fazer. Beleza? Esse era o 2, né? Na nossa lista lá dos exercícios. Pessoal, eu vou resolvendo, né? Está sendo gravado. Aí, se você ficar com dúvida depois, você pode assistir de novo, né? Se não entender uma passagem. Mas eu vou em uma crescente aí para a gente poder conseguir resolver um bom número de exercícios, tá? Vou fazer o 3 agora. Ok? Eu vou apagar esse, pessoal. Eu vou fazer o 3. Tá? Deixa eu dar um clear. Pronto, um clear. Deixa eu voltar aqui lá para o início. Deixa eu colocar aqui o enunciado do 3, né? Tá aqui. Esse carinha aqui é o 3, né? Esse já trata de pontos, né? Você tem o ponto A, B e C e 2 vetores. Obter o vetor X. Então, ele, na verdade, quer saber quem é o vetor X. Para o item A e para o item B. O jeito de resolver, pessoal, é igual, tá? Eu vou resolver só um deles. Não vou resolver os dois, não, porque eles são parecidos aí no jeito de resolver, né? Deixa eu só puxar um pouquinho mais a luz, que eu só aproveito melhor ela. Então, eles são bem parecidos para resolver. Qual que é o ideal aqui? O ideal é que você, antes de trocar letras por números, que você equacione. Você quer saber o vetor X, né? Então, o ideal é que você faça aí uma distributiva, que você isole, né, o X. Se você isolar o X, aí vai ficar mais fácil para você trabalhar, né? Fica bem mais simples de você resolver aí os exercícios. Tá? Eu vou começar resolvendo o A, tá? Vamos isolar o X no A. Então, o A, vamos lá. Antes de começar a trocar letras por números, é ideal que você isole a letra X. Então, 3x mais 2v é igual a x mais o vetor AB, né? Escalar o vetor U, né? E aí vezes um vetor V. Aqui. Então tá aí, vai dar esses carinhas aí. Bom, para isolar o vetor x, você pode fazer assim, ó. Passa o x para esse lado, então você vai ter 3x menos x, né? Aqui. Isso aqui é igual. Do lado direito, o que você tem lá? Você tem AB vezes o vetor U, né? Escalar o vetor U. Isso aqui é o vetor V, né? Aqui. Menos 2 vezes o vetor V. Então, o que acontece aqui, pessoal? Dá para poder fazer 3x tirar x, vai ficar 2x, tudo bem. E do lado de cá, aí você fala, mas eu faço a distributiva. Pessoal, pense assim, isso aqui é um produto escalar, isso aqui vai dar um número, né? Seria interessante eu saber que número é esse. Quem é o vetor AB escalar o vetor U? A hora que eu descobrir quem é o vetor AB escalar o vetor U, eu vou saber a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o vetor V, né? Isso aqui é um produto escalar, está dentro do parênteses. Escalar dá número. Então, vamos calcular esse pedaço primeiro. Então, eu paro aqui a minha equação, né? Paro ela aqui. Pronto. E agora eu vou descobrir qual é esse produto escalar. Mas para descobrir esse produto escalar, eu preciso saber primeiro quem é o vetor AB, né? O vetor AB eu já sei que é B menos A, né? Então, é o ponto B menos o ponto A. Então, vai ser 2 menos 4, depois menos 2 menos 0, e 1 menos menos 1. Está aí, né? Então, isso implica que o meu vetor AB terá coordenadas menos 2, menos 2, e menos com menos vai dar mais, né? Eu vou ter lá 2. Né? Aí. Esse carinha aqui é o meu vetor
AB. Okay? Aí o vetor AB. Menos 2 e 2. Agora sim eu posso descobrir, portanto, quem é AB escalar U. AB escalar U vai ser menos 2, que é a coordenada x, né, de AB, vezes a coordenada x de U. É 2, né? Mais coordenada y de AB, que é menos 2, vezes coordenada y de U, que é 1. Né? E mais coordenada z de AB, que é 2, vezes coordenada z de U, que também é 1. Portanto, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2. Isso aqui é igual a menos 4. Então, eu descobri que AB escalar U dá menos 4. Então, eu posso voltar para essa escrita do enunciado e escrever aqui que 2 vezes o vetor x é igual a menos 4 vezes o vetor v, menos 2 vezes o vetor v. Está aí, ó. Pronto. Dá até para juntar aí os vetores agora, ó. Tá? Consegui chegar nessa expressão aqui. Então, eu sei que 2 vezes o vetor x, pessoal, ó, 2 vezes o vetor x, vou colocar aqui, ó, o vetor x, ele é igual a menos 6 vezes o vetor v, dividido por 2. Isso implica que o meu vetor x, ele é igual a quanto? Menos 3 vezes o vetor v. Pronto, reduzir, né? Percebam que eu não fiquei usando aí os números a todo momento, mas usei só o que eu precisava, né? Eu sei que o vetor x ele é equivalente a menos 3 vezes o vetor v. Ora, o vetor v, eu tenho as coordenadas dele, né? Ó, as coordenadas do vetor v estão dadas aqui embaixo. Menos 1, menos 2 e 3. Portanto, o meu vetor x, ele é igual a menos 3 vezes o vetor v. Menos 1, menos 2 e 3. Hã? Oi, pode perguntar, Gustavo. Por que menos 2 vezes o vetor v? Porque eu passei aqui em cima, ó. Lembram do 2v aqui, ó? A equação começou aqui em cima, né? Aqui 2v estava somando, foi para o outro lado subtraindo. Legal? Então tá aí, ó. Né? Agora eu tenho o vetor x. O vetor x, ele tem coordenadas 3 positivo, 6 positivo e menos 9. Ok? Tá aí o nosso vetor x. Perceberam que o jeito de resolver, então, é tranquilo. É só seguir a equação. Mas ao invés de você sair trocando um monte de valores aí no início, é melhor equacionar primeiro. Você pode até pular passagens, não precisa fazer todas. Eu fiz passo a passo. Mas se você percebe algumas coisas, você pode ir adiantando. Mas, adiantei, simplifiquei, chegamos aqui. Era interessante saber quanto dava esse produto escalar. Escalar é número, né? Ele deu menos 4, então são menos 4v. Aí juntei tudo e descobri o vetor x. Tranquilo? Esse aí era o exercício de número 3 da nossa lista.